2 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 ao 8. Palavras do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, na versão Ara, diz o seguinte: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não, repreenda, corrige, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista. Cumpra cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegada. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Até aqui a palavra do Senhor. Oremos mais uma vez, com o coração diante de Deus, a fim de que Ele fale conosco pela sua palavra. Senhor, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos pelo dia do Senhor, te agradecemos porque o Senhor nos chama nos seus estatutos a guardar um dia e santificá-lo, e a santificar os nossos corações, a fim de que pela sua palavra e pela guarda do dia do Senhor em Cristo Jesus, nós possamos, Pai, renovarmos a aliança que o Senhor tem conosco. O Senhor tem uma aliança conosco, no Calvário o Senhor fez essa aliança. Em Cristo Jesus nós somos o teu povo escolhido. Fala conosco, Pai, mediante o Espírito Santo que aqui se encontra. Mediante o Espírito Santo que em nós habita, o nosso Consolador. Fala conosco pela sua palavra. Senhor, eu peço ao teu servo de falar qualquer coisa que não seja da Sagrada Escritura. Que o meditar da minha boca e do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor meu, rocha minha e Deus meu. Amém. A segunda carta a Timóteo é uma carta que se encontra em um trio de cartas, 1ª, 2ª Timóteo e Tito, que são cartas pastorais. Nós podemos dizer, eu falava hoje pela manhã, que esta carta talvez poderia ser chamada de um compêndio, de um estudo sobre a teologia pastoral e a teologia eclesiológica. Ou seja, tudo aquilo que nós precisamos saber sobre as características do perfil de um obreiro, do seu trabalho e de como a igreja deve ser governada, estão presentes aqui na carta que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo. Esta carta está, como eu acabei de dizer, entre as cartas pastorais, 1ª, 2ª Timóteo e Tito. E esta, por último, no caso, a 2ª Timóteo, tem uma data de provavelmente o ano 62 depois de Cristo. Por que é importante sabermos isso? Porque é importante que nós nos lembremos que aqui nesta carta, Paulo está preso. Paulo já está cumprindo os seus últimos dias. Ele sabe que dali não há outra saída, que daquela masmorra, daquele lugar que ele está, o que resta para ele é nada mais nada menos um carrasco com uma espada preparado para decapitá-lo. Paulo já sabia que ali, como eu falei hoje pela manhã, o sangue dele seria a semente da igreja. Ele sabia que o sangue dele seria utilizado por Deus para semear o evangelho. Ele sabia, como diria Tertuliano, que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Nós cantávamos alguns anos atrás o cântico que era muito popular no meio evangélico brasileiro, que dizia: eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando. Foi para manter o evangelho vencendo, eles iam morrendo e de Cristo falando. Este cântico foi um cântico muito conhecido ali no início dos anos 2000. Quem foi criança ou quem era um jovem naquela época ouvia esse cântico. Paulo foi decapitado. Ele derramou o sangue dele pela fidelidade à pregação do evangelho.
E a pergunta que eu tenho para o seu e para o meu coração hoje é o quão dispostos estamos eu e você a irmos até onde pela fiel pregação do Evangelho. Quer pela fiel pregação do Evangelho que falamos, quer pela fiel pregação do Evangelho que ouvimos, quão dispostos estamos, até onde nós estamos dispostos a ir para sermos encontrados fiéis na sã doutrina e nas sagradas Escrituras. Nós tememos a morte por isso, talvez? Meus irmãos, eu estou convencido por aquilo que vejo por aí, que um dos problemas da igreja brasileira, como um todo, da nossa igreja brasileira, é a falta de pregadores fiéis às Escrituras, como Paulo recomenda que Timóteo seja. Citei hoje pela manhã um autor cristão, é um artista cristão dos dias de hoje, Marcos Almeida, onde ele tem uma música chamada Sagrado. E uma constatação que o Marcos Almeida faz é que no início da música ele diz, é que o sagrado se tornou hilário. Se acendeu em abril, se espatifa em maio. Marcos Almeida, como um autor cristão que é, e é um sociólogo, está nada mais nada menos detectando que a igreja brasileira, aquela música é uma crítica à igreja, assim como João Alexandre, assim como alguns outros cantores do passado também faziam a crítica daquilo que era errado, é que a fé da igreja brasileira era uma fé líquida, era uma fé que não se sustentava, não tinha solidez, robustez doutrinária. Eu recomendo que você ouça essa música. É uma música muito bonita, eu gosto muito dela. Mas voltando ao nosso texto, na primeira parte nós vemos nos versículos 1 e 2, um chamado à pregação fiel do Evangelho. Paulo diz a Timóteo o seguinte, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Podemos iniciar olhando primeiro a esta palavra que Paulo usa como conjuro-te, em outras traduções, exorto-te. O significado desta palavra não é apenas algo que, olha aqui Timóteo, presta atenção, não. O significado dessa palavra é literalmente testifico, afirmo solenemente, exorto energicamente. Quando nós olhamos para a palavra grega, diamar, tiromai, nós vemos este significado, uma exortação enérgica. É Paulo dizendo, olha só Timóteo, para tudo que você está fazendo, presta atenção nisso aqui, não desvie o foco, entenda, conjuro-te, eu te convoco, vem aqui, presta atenção no que eu vou te dizer. Paulo quer a atenção total do jovem pregador. Era uma palavra utilizada para quando um general chamava o seu soldado. Vem aqui, presta atenção. Hoje de manhã eu não falei, mas depois eu pensando sobre isso, né? É aquela velha chamada que a mãe faz pra gente. Vem cá agora, que eu estou chamando agora. Eu ouvi muito isso. É aqui agora, Felipe. Não é para depois. Não, mãe, já vou. Não, não tem depois, filho. É agora. Depois não, é agora. Estou te chamando agora. Então Paulo está falando. Ei, Timóteo, presta atenção agora no que eu vou te dizer. E o versículo 1, ele diz o seguinte. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos. É um ato tão solene que Paulo está convocando, é uma obrigação tão urgente que Paulo dará a Timóteo após essas palavras, que o motivo pelo qual Paulo estava convocando ele, exortando ele, afirmando a ele energicamente, é que ele deveria prestar atenção que o dever dele era tão solene que Deus e Cristo Jesus eram suas testemunhas daquilo que Paulo iria ordenar a Timóteo. Paulo não chama por testemunha qualquer outro homem. Paulo chama por testemunha o próprio Deus e Cristo Jesus. E não apenas isto, Paulo afirma que o próprio Deus e Cristo Jesus há de julgar vivos e mortos. Timóteo, presta atenção, meu amigo. Um dia, você e todos os homens estarão diante de Deus e prestarão contas diante de Deus. Por isso, presta atenção no que eu vou te dizer. Porque no dia que você estiver diante de Deus, Deus irá julgar os vivos e os mortos. E Ele gostará de saber se você pregou a palavra fielmente.
Deus irá te julgar, Timóteo. Deus irá julgar você e todo pregador e todo aquele que se sente chamado. Isso não é um ensino apenas de Paulo, meus irmãos. Tiago, no capítulo 3, no versículo 1, diz: meus irmãos, não vos tornei muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber um juízo maior. Tanto Paulo como Tiago, no dias de hoje, gente que tenta colocar Paulo contra Tiago, né? Porque Paulo ensina uma salvação pela graça, e Tiago, aparentemente, o que não é verdade, mas aparentemente, ensina uma salvação pelas obras. Mas veja como que não há nenhuma discordância entre Paulo e Timóteo, que até nisso eles estão concordando, de lembrar que Deus julgará todos aqueles que desejam ensinar, pastorear, governar, que desejam ser mestres na igreja de Deus. Tiago diz: não vos tornei muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber um maior juízo. Tiago era um presbítero. Tiago é um presbítero da igreja do primeiro século. Tanto é que, se você ler Atos 15, é Tiago que tem a palavra definitiva naquele concílio de Atos 15. Ele é um presbítero influente naquela igreja. Hebreus capítulo 13, versículo 17 diz: obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês como quem deve prestar contas. Timóteo deveria lembrar desse versículo último aqui, como quem deve prestar contas. A ideia de Paulo, a ideia do autor aos Hebreus, a ideia de Tiago, é que a convocação que esse jovem foi convocado a fazer é que ele deve ser encontrado fiel no seu dever da pregação do Evangelho, pois esta é a sua obrigação. E o jovem pastor Timóteo deve saber claramente que ele prestará contas e que ele será julgado, assim como todos os vivos e os mortos, diante de Deus e de Cristo Jesus. Deus e Cristo Jesus vai pedir contas das ovelhas que Timóteo pastoreava. Todos prestaremos contas, meus irmãos, diante do tribunal de Deus. A única diferença é que nós, os salvos, os verdadeiramente crentes, teremos um justo advogado por nós lá naquele tribunal. Um advogado que pagou o nosso preço. Um advogado que estará ali conosco, cuidando de nós. Mas todos nós prestaremos contas diante do tribunal de Deus. William Hendrickson diz o seguinte: Cristo Jesus julgará os vivos, ou seja, os que estarão vivendo sobre a terra no momento da segunda vinda, e os mortos, ou seja, os que naquela ocasião já estiverem mortos. Ninguém escapará do pente fino de Jesus naquele dia. Não haverá nada, nem ninguém que salvará os pastores infiéis quanto à mensagem do Evangelho. Naquele dia não haverá como os pastores ímpios, os mestres ímpios, os falsos mestres, os pregadores coaches, nenhum deles irão fugir da ira de Deus. Aqueles que pregam por aí que você vai poder ver, que Deus não vai deixar você ver, você palpar e você sonhar e não te dará, não, Deus vai deixar você ver. Deus vai deixar você palpar. Deus vai deixar você chegar muito perto e talvez Deus não te dará. Deus não dará o que você quer. Talvez Deus não vai cumprir aquilo que você está pedindo. Mas os pastores que dizem, não, Deus vai fazer o que você quer, Deus vai querer, se Deus, não, você vai ter uma vida boa, uma vida mansa. Não, nem sempre. Estes homens que prometem o que o Evangelho nunca prometeu, eles não fugirão da ira de Deus. Todos prestaremos contas diante de Deus. Por isso precisamos ser achados fiéis. O versículo 2, Paulo diz o seguinte: prega a palavra, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. O trabalho do jovem pastor Timóteo era pregar a palavra. Ele só tinha esse trabalho de pregar a palavra. Não há separação, para o que Paulo está dizendo aqui, entre o dom do pastoreio e o dom de mestre. Às vezes algumas pessoas são apenas mestres, apenas professores, apenas bons pregadores. Mas o trabalho crucial de um pastor
é ser um bom mestre. Eu indiquei hoje pela manhã um livro que eu li, O Dever Especial dos Pastores da Igreja, de John Owen, onde John Owen trata justamente isso, que para esse ofício, o ministro ele é ordenado mestre da palavra. Para esse ofício, ele é um pastor. Então pode até existir um mestre que não seja pastor, que apenas tem o dom do ensino. Mas não existe um pastor que não tenha o dom de mestre. Que não tenha o dom de pregar e ensinar essa palavra. Muito pelo contrário, é esse o dever primordial do jovem Timóteo. Timóteo, prega a palavra. Paulo agora ensina a esse jovem pastor a forma detalhada que seu trabalho como ministro e mestre do evangelho, que é a pregação, deve ser feito. E vamos explorar alguns desses detalhes. O primeiro detalhe é o prega a palavra. A primeira coisa que Paulo diferencia é o conteúdo que deve ser pregado. Não é qualquer coisa por aí que é o evangelho. Não é qualquer tipo de mensagem filantrópica, de mensagem social, de mensagem de autoajuda que é o evangelho. Paulo deixa claro para o Timóteo, no versículo 2, que o que deve ser pregado é a palavra, é apenas isto. Mas não pode ser de outro modo? Eu não posso usar outra coisa para pregar? Eu não posso usar talvez um teatro? Eu não posso usar talvez uma dança? Eu não posso usar talvez a minha vida, né? Prego o evangelho, se preciso falho, alguns dizem por aí. Paulo não está dizendo isso. Paulo está sendo claro. Prega a palavra. Ensina as escrituras. Ensina o que a Bíblia diz. Sabemos que a ação de pregar é falar. É abrir a boca e falar. A palavra grega aqui para prega a palavra é querisso, que significa literalmente proclamar. A ideia desta palavra é de um arauto, um mensageiro, um atalaia, que fica no alto da torre, gritando e falando o que deve ser dito. Ele não fala o que ele quer, ele fala aquilo que o rei manda. E o que o rei mandou e ordenou está escrito. Timóteo, prega a palavra. A segunda característica desse trabalho da pregação de Timóteo é que não existe tempo para pregar essa palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Paulo deixa claro a Timóteo que todo instante é um instante de pregação. Que em todo momento ele tem que estar pronto para uma fiel pregação bíblica, uma fiel pregação da palavra, sustentadas pelas Escrituras como um todo. E que devemos estar também, assim como Timóteo, prontos para todo instante, sem cessar, em toda oportunidade que tivermos, para pregar a palavra. Inclusive ao criarmos oportunidades para a pregação. Toda oportunidade no trabalho, toda oportunidade na escola, na faculdade, com os amigos, com o que o pessoal chama hoje de network, né? Nossa rede de relacionamentos, com o vizinho. Toda oportunidade nós temos que pregar a palavra. Quer seja oportuno, quer não, o jovem pastor Timóteo deveria pregar a palavra. E esta pregação seguia por outras 3 características: corrige, repreenda e exorta. Estas 3 ações que deve conter na pregação do evangelho de Timóteo é uma correção, uma repreensão e uma exortação. E muitas vezes nós achamos que isso é uma redundância de Paulo, mas não o é. Não é uma redundância de Paulo. A palavra corrige no grego é a palavra elexon, que é uma ordem imperativa para repreender e condenar. A primeira sessão de uma pregação do evangelho, as pessoas, é pela repreensão, pela condenação daquilo que é errado. Então, quando Paulo diz corrige, é porque há algo errado que precisa ser corrigido. Então, repreenda, condena isso que está acontecendo, Timóteo. Não deixa assim por assim, condena o pecado, repreenda o pecado. A segunda palavra, repreende, é uma palavra epitimenson, que também é uma ordem imperativa, mas não apenas de repreensão simples. É de reprovar a atitude dos homens. Isso aqui está mais ligado aos homens de fora da igreja, embora os da igreja também. É de fazer uma reprovação clara. Se por um lado nós condenamos, por um lado nós também reprovamos. Dizemos, olha, isso aqui não é certo. Isso aqui não está certo.
é de fato uma reprovação na atitude e na vida dos homens, com as suas atitudes pecaminosas. Nós devemos, de fato, reprovar. Citei hoje pela manhã, o doutor Augusto Nicodemos diz sobre o crente no trabalho, que muitas vezes nós estamos no trabalho e nós não devemos, de fato, ser o chato do trabalho. Devemos ser agradáveis, pessoas fáceis de se conviver. Mas, às vezes, quem trabalha fora sabe muito bem que os companheiros de trabalho vêm com gracinhas. Vêm com palavreados inadequados. Palavreados de cunhos imorais. O reverendo Augusto Nicodemos, com aquela cara dele, fala, não, temos que fechar mesmo a cara e dizer, e reprovar. Fechar a cara e reprovar. E é difícil, eu confesso. É difícil no dia a dia, no trabalho, muitas vezes nós fecharmos a cara e dizer, não, você é um cara casado, está falando da outra secretária ali, isso aí não é legal. É fechar a cara e condenar a atitude, reprovar a atitude. Mas uma outra característica do Evangelho, além da correção, da condenação e da reprovação, é a exortação. E por isso que eu disse que às vezes nós pensamos que Paulo está sendo redundante, mas não está. Porque a palavra exorta, no grego, é a palavra parakaleson. Essa palavra também é uma palavra imperativa, é uma ordem, mas o interessante é que muitas vezes nós associamos exortação à reprovação, à condenação de novo. E nós ficamos tristes, nosso irmão ali me exortou, nossa, ele brigou comigo. Mas a palavra exortação aqui, parakaleson, tem um significado de consolação. Se os irmãos se lembrarem, lá em Jesus Cristo, em João capítulo 14, quando ele vai se despedir dos seus discípulos, ele diz, eis que vos envio o Consolador. A palavra ali, Consolador, referindo-se ao Espírito Santo, é literalmente a palavra Paracletos, de onde vem a palavra Parakaleson. Então a exortação que Paulo está falando para Timóteo ter durante a sua pregação, não é para que ele condene ou ele reprove outra vez a atitude dos homens, mas que ele exorte, ou seja, console o coração daqueles pecadores arrependidos. O Evangelho ele reprova, o Evangelho ele repreende, ele condena, mas o Evangelho consola o coração dos pecadores arrependidos. É o Evangelho que consola o meu e o seu coração diante de um pecado, de sabermos que um dia habitaremos um novo céu e uma nova terra sem pecado algum. É o Evangelho que consola o meu e o seu coração diante talvez de uma doença para a morte. E nós sabemos que as doenças que nós temos nesse mundo é por causa da queda de Adão. Onde nós viveremos em um mundo onde não haverá mais doenças. Não haverá mais luto nem choro. É o Evangelho que consola o meu e o seu coração quando nós pecamos e pedimos perdão ao Senhor, em saber que apesar de nós e dos nossos pecados, Deus não nos abandona. Deus continua cuidando de nós eternamente. Então o Evangelho, ele consola, ele condena, repreende, reprova as nossas atitudes pecaminosas, mas uma vez arrependidos, o Evangelho nos consola, meus queridos. Esses 2 primeiros versículos contêm muitas coisas que deveríamos nos atentar. Mas aqui eu quero fazer 2 aplicações breves após explicá-los. Tenha sempre em mente que Deus Pai e Deus o Filho julgará a mim e a você no último dia. E que toda obra que nós empregamos diante de Deus, Deus julgará as nossas intenções. Deus julgará tudo que nós fazemos em nome dele. Tenhamos em mente também que precisamos ser encontrados fiéis na pregação do Evangelho segundo as Escrituras. A fidelidade ao Evangelho está na medida da nossa fidelidade às Escrituras. Não segundo nós mesmos, não segundo aquilo que nós achamos que é pregar, mas a forma correta de compreender é pregar, ensinar e aplicar a Bíblia para aqueles que nos ouvem. Nós devemos ser encontrados por Deus, ensinando as Escrituras, corrigindo e condenando o pecado dos homens, reprovando o pecado deles. Mas uma vez arrependidos, nós devemos também por Deus ser encontrados, consolando-os. E que difícil isso é para nós. Nós somos muito fáceis em condenar e reprovar o pecado do outro. E muito difíceis em consolá-los.
Nós temos dificuldade em consolar pecadores arrependidos. Mas pecadores que já foram reprovados e condenados em seu pecado, meus irmãos, ele precisa da sua exortação, ou seja, ele precisa do seu consolo. Ele precisa do consolo das Escrituras. A segunda parte nos diz, os versículos 3 a 5, sobre a aflição e a luta pela fiel pregação e os últimos tempos. Veja o que Paulo diz: pois haverá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceiras nos seus ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpra cabalmente o teu ministério. Agora Paulo diz a Timóteo o porquê a sua mensagem deve ser fiel, o porquê a sua pregação tinha que ter aquelas características acima que nós falamos. Por que Timóteo tinha que ser fiel na pregação? Paulo diz, pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Paulo deixa claro que os homens agiriam de uma forma onde não suportariam ouvir a pregação do evangelho genuíno. Muitos acham que isso seria uma marca apenas para os últimos dias, mas Timóteo já viveria nos seus dias onde os homens não suportariam ouvir o evangelho. Muito pelo contrário, a atitude deles, ao invés de ouvir o evangelho, seria cercar-se-ão-se de mestres segundo as suas próprias cobiças. Como quem tem coceira nos ouvidos. Eles se cercarão, Timóteo, de pessoas que vão falar aquilo que eles querem ouvir. Eles não vão, Timóteo, procurar mestre que os confronte, que os repreenda, que os condene e depois os console de pecadores perdoados. Eles estarão para si mestres para falar segundo o seu próprio coração. Eles terão perto de si mestres que falem coisas que o seu coração cobiça. Eles terão mestres que te dirão mais uma vez, você vai alcançar o mundo, você vai conquistar o mundo. Você nasceu para ser cabeça e não cauda. Essa aqui já está velha, né? Já está desatualizada essa, né? Agora você é o ponto fraco de Deus, também já está desatualizada. Deus vai te dar tudo aquilo que seus olhos sonham e querem. Não é isso. Eles vão querer esse tipo de gente, Timóteo, ensinando para eles. Mas Paulo é muito claro a ele que esse tempo chegaria e que ele o veria. Pois estas pessoas, diz o versículo 4, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Eles não apenas vão buscar mestres segundo as suas próprias cobiças. Eles, de maneira deliberada, de maneira intencional, se recusarão a dar ouvidos à verdade. E eles se recusam a dar ouvidos a essa verdade porque eles querem entregar os seus ouvidos a fábulas. No mundo de Disney, diriam, aos contos de fada. Os homens procuram isso. A palavra fábulas aqui, no grego, a palavra mito. De onde vem a palavra? Mito. Do nosso português. Eles querem ouvir coisas mentirosas, Timóteo. Eles querem ouvir coisas fabulosas. Eles querem ouvir contos de fadas, Timóteo. Não é incomum quando nós vemos pessoas que se apostataram da fé e que se entregaram à adoração, à lua, duendes, o sol e qualquer outro tipo de idolatria. Eu tenho uma parente muitíssimo próxima, criada na igreja, que agora adora a lua. Virou Wicca. Nem sabia que existia essa religião. Wicca. Ela adora a lua. E eu cheguei outro dia na casa da nossa parente comum, vulgo minha mãe, e ela estava com um livro de bruxaria e de como a natureza nos dá a providência espiritual das coisas. Idolatria! Que o próprio Paulo condena em Romanos 1. As pessoas se recusam a dar ouvidos à verdade e se entregam às fábulas, aos mitos.
Mas nós, o povo de Deus, temos um contraste aqui. Não apenas o jovem pregador Timóteo, não apenas os presbíteros, os missionários, os evangelistas, os diáconos, os pastores, não apenas os mestres. Nós podemos pegar esse conselho que Paulo dá a Timóteo no versículo 5 e aplicá-lo de maneira clara em nossas vidas. Veja, tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpra cabalmente o teu ministério. Embora nós estejamos rodeados de pregadores que são falsos, de mestres falsos, embora nós estejamos rodeados de gurus, que estejamos rodeados de pessoas próximas que se entregam a essas fábulas, que se entregam a essas mentiras, que se entregam a esses mitos, nós temos que ser diferentes. Há um contraste aqui. Tu, porém. Ou seja, Timóteo, você é diferente, Timóteo. Você é distinto dos outros. Eu gosto muito da interpretação, eu não falei hoje de manhã, mas lembrei, vou falar agora à tarde, da interpretação de um outro cantor, Marco Teles, que ele tem um álbum chamado Ao Amado Timóteo. É o único álbum dele que eu indico. É o único. Talvez o pessoal deve gostar dele, mas eu só gosto daquele. Porque eu acho ele um pouquinho, né? As ideias dele são umas ideias meio loucas. Mas ele tem um álbum chamado Ao Amado Timóteo, que é um sermão pregado. Muito lindo esse álbum. E ele vai dizer que quando Paulo diz, Timóteo, tu porém, Paulo está dizendo, Timóteo, os outros podem, você não. Paulo está dizendo, Timóteo, todo mundo pode se entregar, todo mundo pode ser ímpio, não interessa o que eles fazem, você mantém a sua integridade. Você mantém a sua fidelidade. Timóteo, os outros pregadores coaching da prosperidade, os pregadores da hipergraça, eles se entregam a esses mitos. Essas pessoas da lua, da adoração ao sol, que qualquer besteira que seja, eles se entregam a essas bobagens. Você não, Timóteo. Tu seja sóbrio. Ser sóbrio em todas as coisas. Suporta as aflições. Faça o trabalho de um evangelista. Cumpra cabalmente o ministério que recebeu do Senhor. Esse é um contraste que Paulo traz não apenas para a vida de Timóteo, mas para mim e para a sua vida. Porque às vezes a gente ouve, não, isso aqui é só para o pastor, é só para o presbítero, é só para o diácono, isso aqui é só para o evangelista, é só para o mestre, é só para o professor de EBD, é só para o outro e nada para mim. Nós devemos ser sóbrios em todas as coisas, meus queridos. Os outros se entregam e nós os exortamos, condenamos, e uma vez que se arrependem, os consolamos. Porém nós caminhamos com sobriedade. Nós suportamos as aflições da pregação do Evangelho. Nós fazemos o trabalho de um evangelista. Pregar o Evangelho traz para nós aflições insondáveis, inimagináveis. Talvez uma demissão, talvez ficar excluído, simplesmente por fechar a cara mesmo e dizer não concordo com isso. Talvez o aperto financeiro. Mas nós suportamos, ou deveríamos, estas aflições, fazendo o trabalho do evangelista e cumprindo cabalmente o ministério que recebemos. Então nós vemos aqui a última parte do texto que nós lemos, versículos 6 ao 8, onde nessa parte o apóstolo Paulo traz a Timóteo um ensino sobre a luta fiel que o próprio apóstolo teve pelo evangelho até o final da vida. Veja, os versículos 6 ao 8 dizem o seguinte: quanto a mim, eu já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Paulo aqui, meus queridos, já está introduzindo a sua despedida. Nós estamos aqui nesse texto, capítulo 4 de Timóteo, com as últimas palavras inspiradas do velho apóstolo. Ele já sabe que é chegada a hora dele partir. Ele já sabe que agora o Senhor o levará através da espada do martírio. Então vemos aqui Paulo, um velho apóstolo cansado, que foi açoitado, preso, caluniado, reprovado por judeus e por gentios e por cristãos na igreja de Corinto, dizendo:
tchau. É assim que Paulo se despede. Paulo se despede com a certeza de que ele combateu o bom combate, ele completou a carreira que lhe foi proposta da pregação do Evangelho, ele guardou a fé em Jesus Cristo. Ele sabe que ele não se desviou, os outros se desviaram. Ele vai dizer aqui, Alexandre e Mineu, esses se desviaram, ele não. E aqui nós podemos voltar ao que ele diz a Timóteo lá no versículo 5. Tu, porém, os outros podem, você não, Timóteo. Paulo contrasta a própria vida ao jovem como um exemplo. Ele estava ciente que, embora ele morreria como talvez um seu ninguém, pobre numa masmorra, no frio, porque ele vai pedir a Timóteo no final do capítulo, traga-me uma capa e alguns livros. Paulo, o grande apóstolo Paulo, o homem mais lido e estudado de todos os séculos, morrendo em uma masmorra fria, talvez com alguns ratos, vamos trabalhar o imaginário nosso, no frio, sofrendo. Essa é a morte gloriosa que Paulo tem para ele. É isso que Paulo está esperando nos seus últimos dias. Ele não foi perseguido, ele não foi preso ou rejeitado, e não estava naquela masmorra por pregar heresias. Ele estava ali, suportando as aflições da verdadeira pregação do Evangelho. Por isso que ele diz ao filho dele, suporta as aflições, faça o trabalho de um evangelista. Ele sabe que combateu o bom combate, ele lutou pela fé, ele não abandonou a sã doutrina, ele guardou o bom depósito da fé como um tesouro em vaso de barro, como ele mesmo diz. E ele foi encontrado fiel dispenseiro de Deus. E aqui é a pergunta que eu faço para mim e para você. Quantos de nós podemos dizer essas palavras de forma verídicas? Eu não quero morrer numa masmorra, no frio não é isso. Eu quero morrer com meu coração guardando a palavra do Senhor. Se o que o Senhor tem para mim é uma masmorra, tá bom. Dizer que eu falo, que eu oro, Deus, eu quero uma masmorra no final da minha vida frio. Não. Eu quero um cobertor, quero um quarto com ar-condicionado para morrer bem, pelo menos. Não vou mentir. Mas o que eu quero de fato, e por isso eu oro. E eu acho que nós devemos ser orados, Senhor, que eu chegue no final da minha vida combatendo o bom combate, guardando a carreira, terminando a carreira, guardando a fé. Eu acredito fielmente que Paulo nos últimos dias não temia a morte. Ele era, como eu falei hoje cedo, como diria o nordestino, um cabra macho suficiente para esperá-la. Ele sabia como seria o final dos seus dias. Ele sabia que ele morreria e ele não temia a morte. Muito pelo contrário. Ele aguardava a morte, como nós vemos em Filipenses. Ele queria, inclusive, estar com seu Senhor e seu Salvador. Ele mal esperava para ver o rosto daquele que o salvou, daquele que o encontrou no caminho de Emaús e disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Será que nós estamos prontos para encontrar com o nosso Salvador e Criador? Nosso coração está pronto para batalhar e lutar até o fim pela batalha do Evangelho? Leia comigo novamente o versículo 6. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Mas o que mais me chama a atenção é o senso de recompensa que o apóstolo tem. O apóstolo Paulo tem um senso de recompensa, onde ele diz no versículo 8, que ele sabe qual é o grande tesouro que Deus tem para ele. E o grande tesouro que Deus reservou para ele, versículo 8 nos diz, já agora a coroa da justiça me está guardada, ao qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Você ama a vinda do Senhor? Você aguarda com ardente esperança a volta de Cristo?
Paulo sabia que a coroa dele estava guardada. E para você ver como é que Paulo tem tanta doutrina em tudo que ele escrevia, que o motivo pelo qual ele se alegrava era um motivo escatológico. Era um motivo de saber que Cristo voltaria e Cristo daria a ele uma coroa. A coroa da justiça nos está reservada pelo reto juiz, meus irmãos. Nós receberemos pela graça de Deus uma coroa que Ele nos dará. Por isso nós devemos ser fiéis e esperarmos por essa coroa. A única coisa que Deus requer de mim e de você é o que Ele requer, o que Ele requeria do apóstolo Paulo, que sejamos encontrados fiéis. Na fiel proclamação da palavra, na fiel obediência à palavra. 1 Coríntios 4, versículo 1 e 2, Paulo diz o seguinte: assim, pois, importa que os homens nos considerem ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrados fiéis. Paulo, ao encerrar sua carreira, foi encontrado fiel, mesmo diante do martírio, diante da prisão, diante da dificuldade. A pergunta é: como seremos encontrados? Para concluirmos, terminando, o que faremos? Como viveremos? Como aplicamos essas verdades aprendidas nesses 8 versículos de maneira práticas na vida? Primeiro, eu quero aplicar esse sermão na vida de nós, aqueles que já somos crentes. Nós os que somos crentes, todos os crentes, aos oficiais, aos não oficiais, aos que têm um chamado específico de Deus para lidar com a palavra, aos que não, a todos os crentes. Que nós sejamos encontrados fiéis na obediência da palavra. Todos nós, todos os nascidos de novo, se você tem convicção da sua fé, seja encontrado na fidelidade e na obediência às Escrituras. Pregue as Escrituras no seu dia a dia, aos seus vizinhos, no seu trabalho, ensine, repreenda, corrija, exorta. Tenha seu ministério numa vida cristã comum, consistente e bíblica. Agora eu quero aplicar esse sermão, uma segunda aplicação, àqueles que ainda talvez, eu não conheço todos, mas talvez ainda não tenham firmeza da fé e talvez não nasceram de novo, que estão se decidindo pela fé. Creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. O único modo de você receber a coroa no último dia é crendo no Senhor Jesus Cristo pela manifestação da sua palavra e do seu poder e sendo salvo. Creia que Jesus nasceu, viveu uma vida santa e reta todos os dias. Morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia para salvar a sua vida. Creia nisso e você será salvo. Você não precisa pagar nada. É de graça. Para você. Para Cristo custou tudo. Por último, e não menos importante, que nós sejamos, como um todo, fiéis e bíblicos. Que nós soframos as aflições por causa do nome de Cristo até a morte. E quando estiver difícil, quando a aflição estiver complicada, olhe para a cruz. Olhe para a cruz de Cristo. Se a sua aflição está difícil, olhe para a cruz de Cristo. Cristo exposto, e sem nenhum problema posso dizer, a vergonha e a escória dos homens. Ele, completamente santo, exposto em uma cruz por homens ímpios, pecadores miseráveis. Ele, chicoteado, açoitado, carregando a própria cruz, olhe para a aflição dele. Se as suas aflições estão difíceis, olhe para a aflição de Cristo. Oremos ao Senhor. Pai, obrigado por esta palavra, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça conosco. Que nós possamos sempre olhar para as aflições que há em Cristo Jesus. Que nós consigamos, Pai, ver dentro dessas aflições a graça do Senhor nas nossas vidas. E que a sua graça, que é o que nos basta,
A sua graça, que é o que nós precisamos. Dá-nos tudo aquilo que é necessário, Pai, para que nós suportemos esta graça, para que nós recebamos essa graça, para que nós suportemos as aflições que nos cercam. É isso que te pedimos, no nome de Jesus. Guarda o nosso coração, guarda a tua palavra no meu coração e no coração dos meus irmãos. Que nós consigamos, Pai, guardando a sua palavra, não pecar contra ti. Que nós amemos ao Senhor cada vez mais, que nós sejamos fiéis e bíblicos até o fim. Dá-nos, Pai, a fidelidade para o Evangelho. É isso que te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém.